Desde o momento em que nós acordamos, nós começamos a ter os nossos primeiros pensamentos. E dos pensamentos, consequentemente, surgem as nossas emoções. Muitas dessas emoções, elas nos impulsionam a fazer aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Elas nos motivam, nos dão energia para que a gente possa cumprir com aquilo que a gente tem planejado para o nosso dia e para a nossa vida. Mas muitas dessas emoções, elas acabam nos estagnando, gerando atitudes e comportamentos que não são bons para nós, que nós nos envergonhamos deles, né? Que podem nos prejudicar e até mesmo prejudicar as pessoas à nossa volta. Seja esses pensamentos bons ou ruins, essas emoções boas ou ruins, nós gostando delas ou não, um fato sobre nós é que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Nós precisamos dominá-las para que elas não nos dominem. Eu vou ler com vocês um versículo agora para que vocês entendam um pouco mais sobre esse motivo. Lá em Jeremias 17:9, fala que o coração do homem é enganoso. E a partir do momento em que nós sabemos que o nosso coração é enganoso, nós sabemos que nós não podemos confiar nele. Nós sabemos que ele pode nos enganar. E por que o nosso coração é enganoso? Existem dois motivos pelos quais o nosso coração pode nos enganar. Primeiro, porque nós somos seres caídos, né? Nossa carne é caída, nós somos pecadores. E como consequência disso, nós vivemos muitas experiências nas nossas vidas. Nós vivemos com pessoas e num mundo que também é caído. E muitas dessas nossas experiências podem ser negativas ou até mesmo distorcidas e gerar em nós mentiras a respeito de nós e a respeito do mundo. Nós chamamos isso de crenças. Nós criamos crenças a respeito de nós, a respeito do mundo e das pessoas à nossa volta. E muitas dessas crenças, elas podem estar distorcidas e serem mentirosas. E a partir das nossas crenças, nós acabamos produzindo os nossos pensamentos, que produzem as nossas emoções e muitas vezes controla o nosso comportamento. Se nós não soubermos controlá-las, elas acabam dizendo aquilo que nós vamos ou não fazer. Agora eu quero dar dois exemplos de dois grandes homens de Deus, que um agiu pela emoção e o outro não agiu pela emoção. E nós vamos ver um pouco mais sobre a importância de controlar as nossas emoções. O primeiro é José, que está lá em Gênesis 37. Não sei se você já conheceu a história de José do Egito, mas eu vou dar uma resumida. José, ele sonha, né, que a família dele se prostrará aos pés dele, e ele tem um sonho sobre a promessa de Deus sobre a vida dele. A partir daí, coisas ruins começam a acontecer e parece que ele está distante daquilo que realmente Deus prometeu para ele. Ele é jogado num poço, depois ele é vendido como escravo, depois ele é preso, depois ele é injustiçado e várias coisas ruins acontecem na vida dele. Mas José, ele estava o tempo todo firme, né? Se você não vê nenhum relato na Bíblia em que ele estava murmurando, você não vê nenhum momento falando na Bíblia que ele agiu ou escolheu algo pela emoção, pela raiva. Muito pelo contrário. Quando ele cumpre o seu propósito, depois de todas essas coisas ruins acontecerem, ele cumpre o seu propósito e ele chega realmente ao governo daquele local onde ele estava sendo escravo, que ele foi preso, e ele cumpre, né? Ele começa a viver essa promessa do Senhor. E quando ele está nesse lugar, ele não age pela emoção com aqueles que fizeram mal com ele. Muito pelo contrário, ele os acolhe, ele os ama, ele os recebe com muita alegria. E a partir daí a gente pode ver um exemplo de um homem que não agiu pela emoção. Ele tinha muitos motivos para se entristecer, para ter raiva, mas ele não deixou que esses sentimentos dominassem as atitudes dele. E ele viveu com plenitude aquilo que Deus tinha prometido para ele. O segundo grande homem de Deus que eu quero conversar com vocês é sobre Moisés. A história de Moisés é contada no Velho Testamento e começa lá em Êxodo e percorre por alguns livros.
Moisés ele é chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Quando Deus chama ele para fazer isso, Moisés ele já fala que ele não é capaz, que ele não é bom para falar, que ele não consegue. O Senhor fala para ele que o Senhor o capacitará para aquilo, mas mesmo assim ele fala que não vai conseguir. Então Deus levanta Arão, né, o irmão dele, para que ajude ele nessa jornada. E a partir daí, assim como de José, acontecem várias coisas ruins, né? O povo começa a murmurar no deserto. O povo sempre pergunta para ele, foi para isso que você me tirou lá do Egito? Lá nós tínhamos cebolas. E começa a reclamar de várias coisas que eles tinham no Egito lá quando eles eram escravos. E eles queriam também ali naquele momento de deserto. E com certeza era um peso para Moisés tudo aquilo. Com certeza era muito difícil. Até que chega um dia que o povo está com sede e o Senhor fala para Moisés para que ele converse com uma rocha para que dela jorre água, né? Para que ele ordene a ela que jorre água. E o Moisés, ele acaba batendo com a vara nessa rocha. Ou seja, ele acabou agindo pela emoção, ele acabou fazendo aquilo que ele teve vontade de fazer e não aquilo de fato que o Senhor tinha ordenado. Ele tinha muitos motivos para fazer aquilo, ele realmente estava bravo e o povo estava no pé dele, mas o Senhor não tinha pedido para que ele batesse na rocha, o Senhor tinha pedido para que ele falasse com a rocha. E Moisés deixou que os seus sentimentos dominassem ele e que ele agisse pela emoção. Moisés deixou de ser um grande homem de Deus por causa disso? Não, ele cumpriu muito daquilo que o Senhor chamou para ele fazer, ele cumpriu, ele tirou o povo, né, lá como escravo, ele levou para o deserto, ele foi fiel. Porém, o fato dele ter agido pela emoção fez com que ele não vivesse com plenitude a promessa do Senhor. Ele viu a terra prometida, ele pôde olhar, só que ele não pôde pisar na terra prometida, porque ele não cumpriu aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Então ele não pôde desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus, né? Ele pôde desfrutar da boa e agradável vontade, mas ele não desfrutou da perfeita. E é isso que acontece conosco, né? Quando nós acabamos agindo pela emoção. Nós podemos viver a boa e agradável vontade de Deus, mas a perfeita vontade de Deus nós só viveremos se nós aprendermos a dominar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E não agir de acordo com elas, mas de acordo com aquilo que a gente sabe que é correto, que a gente sabe que o Senhor se agradará. Mas muitas vezes a gente tem algumas desculpas, né? Eu perco mais a paciência porque eu sofri lá no passado, eu tenho traumas, então eu sou mais bravo, ou eu tenho mais dificuldade para ter paciência, tenho mais dificuldade para controlar as minhas emoções, a minha vida é mais difícil que a vida de outra pessoa, né? Eu convivo com pessoas mais difíceis. A gente sempre tem desculpas, né? Várias desculpas para justificar o porquê a nossa vida é mais difícil, o porquê nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Pra gente sempre, pra nós é a mais difícil. Mas lá em 1 Coríntios 10, 13, Deus fala que Ele não permite que nós sejamos tentados mais do que nós podemos resistir. Então, se o Senhor ele tem permitido que coisas aconteçam com você, coisas ruins aconteçam na sua vida, Ele tem permitido porque Ele sabe que você pode suportar essas coisas. No Senhor você pode buscar conforto, no Senhor você pode buscar forças para que você consiga suportar essas tentações, para que você não venha cair, para que você não venha agir de acordo com as suas emoções. Então não tem desculpa para nós agirmos diferente daquilo que o Senhor pediu para que nós agíssemos, né? Não existe desculpa para nós falar que para a gente é mais difícil, que nós não conseguimos controlar as nossas emoções. O Senhor nos diz, né, que nós podemos. Se Ele tem permitido que nós passamos por essas coisas, nós podemos resistir. Então busque nele forças para que você consiga vencer os seus pontos fracos, para que você consiga dominar suas emoções, para que elas não te dominem e para que as suas atitudes, né, de acordo com as suas emoções, não venham a impedir que você viva a perfeita vontade de Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. E se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.